Fala pessoal, nessa aula nós vamos ver a resposta forçada pela função complexa. Analisaremos também um circuito contendo resistor, indutor e capacitor em regime permanente. Quero enfatizar, regime permanente senoidal. Faremos um exemplo e faremos um exercício. Essa aula é bem curta, mas ela tem uma bagagem matemática significativa. Então, é necessário que vocês prestem muita atenção para que vocês não se percam durante a resolução do exemplo e do exercício. Qual que é a análise em regime permanente? Eu sei que se vocês assistiram uma aula sobre resposta forçada em regime senoidal, vocês já viram essa explicação. O regime permanente aqui não é um regime de tensão contínua, corrente contínua, como nós estamos acostumados. Então, se a gente tem aqui tensão ou corrente ao longo do tempo, isso aqui é uma tensão ou corrente contínua. Não é disso que estamos falando nesta aula. Nós estamos falando de um regime permanente senoidal. Significa que a tensão e a corrente têm um comportamento sempre senoidal ao longo do tempo. Qual que é a diferença do que a gente estava vendo anteriormente? Anteriormente, a gente estava vendo um comportamento transitório. Os cálculos que a gente estava utilizando poderiam ser tanto para um comportamento transitório como para um comportamento senoidal. Porém, eles eram um pouco demorados. Por exemplo, a gente pegava um momento que a gente ligava um circuito e tinha um pico dessa ordem até ele se estabilizar. Isso é comum, é o momento transitório ou o momento em que a gente desliga um circuito. Nessa nossa análise, ele não pega o momento transitório, ele pega o momento além do transitório. Lembrando que o transitório dura alguns milissegundos, microsegundos. E o restante é o regime permanente senoidal. Então, é o que a gente consegue observar quando a gente analisa um circuito que tem um aparelho de TV, uma torradeira, ou a própria linha de distribuição de energia elétrica, que a todo momento fora o transitório. Existem três técnicas para observarmos isso. A resposta forçada pela função senoidal, que imagino que vocês tenham visto. A resposta forçada pela função complexa, que é a aula de hoje. E a resposta forçada para fazor, que é um próximo momento. Qual que é a diferença dessas três técnicas para as técnicas anteriores? A gente já viu que ela não pega o regime transitório, então isso é uma desvantagem. Mas vantagem é que ela é muito mais simples do que as outras análises. Vamos entender a ideia da resposta forçada pela função complexa. A ideia dessa técnica é a seguinte: a gente troca a fonte de tensão ou a fonte de corrente por uma função complexa. Pode ser apenas a função complexa nesse formato ou a gente pode retirar a fase. Se não tiver fase inicial, melhor ainda. Em um circuito onde temos um indutor ou um capacitor, nós vamos ter uma resposta da mesma ordem. Ou seja, se a gente tem uma tensão, uma fonte complexa, a corrente vai ter uma forma complexa também. Como diferencial, vai ter uma fase entre a tensão e corrente, ou uma defasagem. Isso para circuitos onde temos indutores ou capacitores, porque a gente viu em outras aulas que em circuitos onde temos indutores e capacitores, existe uma defasagem entre a tensão e a corrente. Vocês devem estar pensando, pô, professor, está louco. Se já era difícil analisar um circuito com indutor e capacitor, utilizando apenas números reais, imagine agora onde a gente vai utilizar números imaginários, ou seja, números complexos. Deve ser mais difícil ainda. Nesse caso, não vai ser, porque a ideia dessa técnica é simplificar a análise de circuitos. Quando vocês fazem uma análise de circuitos utilizando os números reais,
A gente tinha a função derivada integral, que para números complexos, a derivada integral de números complexos é mais fácil do que para números reais. Então, está aí a beleza dessa técnica. Por mais que possa parecer difícil se utilizar números complexos, na verdade, quando a gente fizer a derivada integral, a solução vai ser bem mais rápida. Como vocês viram, a teoria é relativamente breve. Trocar a fonte de tensão, fonte de corrente por números complexos, com isso teremos uma fonte por isso, com isso teremos tensões e correntes no circuito seguindo essa forma complexa. E aí, ao fazermos a resolução dos problemas, ao fazermos as derivadas integrais, teremos uma certa facilidade nesse ponto. Então, como a parte teórica é breve, vamos aprofundar nos exemplos e nos exercícios. Como exemplo, esse exemplo está no livro do Wright, no capítulo 10.3. Temos aqui um circuito RC, lembrando essa técnica serve para circuito RC, RL, capacitor indutor apenas, tanto faz. Então, neste circuito aqui, temos um resistor e um capacitor em série. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir a fonte de tensão. Aqui temos uma fonte de tensão cossenoidal. Tem que ser uma função cossenoidal ou senoidal, porque a técnica já diz permanente senoidal, que também serve para cossenoidal. A diferença entre seno e cosseno é o ângulo de 90 graus. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a fonte, que é uma função real, para uma função complexa. Com isso, nós teremos aqui uma corrente, o livro chama de IM, seguindo a função complexa. E o que tem essa função complexa? Ela tem, é muito importante a gente enfatizar, se a tensão tem uma velocidade angular de 5, a corrente vai ter uma velocidade angular de 5 também. Isso nunca vai mudar. Então, ela vai ter uma velocidade angular de 5. Lembrando que a função correta é cosseno, é o valor de pico, cosseno de ômega t volts, ou o ômega eu posso trocar por 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo, volt. A frequência em um circuito nunca muda. Vocês já viram na frequência de vocês. Se a frequência é de 60 Hz que está chegando, se não é de 60 Hz, não importa o que tem dentro do circuito eletrônico do equipamento ali. Se for em corrente alternada, a frequência será de 60 Hz. Então isso não vai mudar. Portanto, se a tensão tem uma velocidade angular de 5, a corrente vai ter uma velocidade angular de 5, isso não muda. O que muda? Muda que, se o circuito tiver indutor ou capacitor, eu terei uma defasagem. Vou chamar aqui de θ. Defasagem. Então, se eu tenho uma fonte seguindo uma função complexa, a corrente vai ser uma função complexa também. Ou seja, a fonte segue o valor de pico, que é 3 vezes E, J, 5T. Isso que você tem que fazer no primeiro momento. Substituir a fonte por uma fonte complexa. E aí, analisar o circuito utilizando a corrente como uma função complexa também. Vamos lá, eu só mudei aqui o ambiente da resolução, porque não ia dar para colocar tudo ali na apresentação. Então aqui eu consigo explicar um pouco mais detalhado como foi feita essa solução. Temos o nosso problema. Eu vou trocar essa função cossenoidal pela função complexa. Na função complexa eu coloco o valor de pico e aí coloco E elevado a J5T.
Lembrando que o 5t é a velocidade angular e isso não muda. E não vai mudar o resultado, né? Porque pelo teorema de Euler, ou Euler, como alguns chamam, E elevado a j θt é cosseno de θ mais j seno θ, que o resultado dá 1. Então, se eu fizer 3 vezes 1, dá 3 volts mesmo. Só para mudar aqui, só para mostrar que isso não vai alterar em nada. E vai facilitar a nossa resolução. Bom, feito isso, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão. A lei de Kirchhoff para a tensão diz o seguinte: a tensão da fonte é igual à somatória das quedas de tensões na carga dentro de uma malha, que é essa malha aqui, só temos uma. Aplicando a lei de Ohm aqui na tensão do resistor, eu tenho que a tensão do resistor é R vezes I. O que é o I? O I é a corrente que vai passar no circuito todo, que também é a mesma corrente do capacitor. Se é um circuito em série, aqui é o mesmo IC. O IC, a corrente do capacitor, eu posso calcular como C dV dt. Se vocês não lembram disso, olhem a aula sobre capacitor. Perfeito. Então, substituindo o IC ali no nosso circuito. Ali no nosso circuito temos a tensão da fonte, se mantém. A capacitância. Lembrando, eu vou multiplicar o R vezes o I. O R vale 1 ohm. Então, vou fazer 1 vezes o I. O I, a capacitância eu troco por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Vezes dV sobre dt. Mais a tensão do capacitor. Enfim, apenas substituí aqui por 2 e aqui o resistor por 1 e multipliquei. Temos agora essa equação aqui da malha. A tensão no capacitor, eu não sei a tensão no capacitor, mas eu imagino que se eu tenho uma função complexa, a tensão no capacitor também será uma função complexa, assim como a corrente no capacitor também será uma função complexa, porque estamos falando de um circuito permanente, senoidal, então ele não muda. A forma dele que é senoidal e foi transformada na forma complexa, então ele vai ser todo complexo, ter toda a forma complexa. Perfeito. A tensão no capacitor, eu não sei nem porque eu coloquei o 2 aqui. A tensão no capacitor, eu não sei o valor dela, mas eu sei que ela vai ter uma forma complexa, ou seja, vai ter uma tensão de pico multiplicado por E elevado a J5T. O 5T é a velocidade angular e isso não vai mudar, como a gente já falou algumas vezes nessa aula. Portanto, substituindo todo VC por isso, fica 3e elevado a J5t é igual a 2 vezes a derivada de Vm e elevado a J5t dividido pela dt, mais Vm e elevado a J5t. J5t. Ótimo. E aí que está a vantagem do número complexo, porque a derivada, ou a integral dele, do número complexo, é relativamente simples. E aí vai facilitar a nossa resolução. Como que é a derivada? O Vm ele é constante, então ele não muda. O 2 também é uma constante, ele nem entra ali. A derivada de J5t é 5t. Então 5t passa aqui multiplicando. Então 5t vezes o 2. Aliás, a derivada de J5t é J5. Desculpa, o t não muda. É J5. Então J5 passa aqui multiplicando. Então J5 vezes 2, J10. E o resto continua igual. E aqui continua igual também. Perfeito. Percebam aqui, pessoal, que o E elevado a J5t, ele se repete em todos os termos. Então, eu posso dividir tudo por E elevado a J5t para anular. Isso só para resolução. Mas não se esqueça, no final
no resultado final, ele deve ser inserido de novo, porque ele faz parte do circuito. Só estou utilizando um artifício matemático para facilitar a resolução. Cancelei o termo exponencial, o que sobrou? Aí ficou extremamente simples. Ficou 3, ele é igual a J10Vm mais Vm. Isso aqui é um número complexo, com uma parte real e uma parte imaginária. Mas como o meu objetivo é achar a tensão no capacitor, que é o Vm, eu vou isolar o Vm. Primeiro eu coloco ele em evidência, fica Vm vezes J10 mais 1. Isolo ele, então tudo isso aqui passa dividindo, fica Vm3 J10 mais 1. Ou seja, ainda é um número complexo, mas não está bem definido a parte real e a parte imaginária, elas estão misturadas. Vou então separar a parte real e a parte imaginária e de preferência tirar a parte imaginária, o J, do divisor, para ficar um número da forma como nós estamos acostumados a trabalhar, um número complexo, da forma como estamos acostumados. Beleza. Como que eu tiro o J10 daqui? Eu multiplico pelo... Eu chamo de complemento, né? Mas eu acho que esse não é o termo correto da matemática. Mas eu multiplico por um número com sinal trocado, ou seja, multiplico por J10 menos 1, ao invés de J10 mais 1. Claro que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima. Dessa forma fica J ao quadrado, 10 ao quadrado, J ao quadrado é menos 1, por isso o sinal negativo. E 10 ao quadrado é 100, menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo, então menos 100 menos 1 que dá menos 101. E aqui na parte de cima faço a distributiva. 3 vezes J10 dá J30. 3 vezes menos 1, menos 3. Ficou J30 menos 3 divididos por menos 101. Como eu quero separar, separo o número, fica J30 divididos por menos 101, menos 3 dividido por menos 101. E aí está aquele número complexo que a gente gosta, né? Que é o número complexo com J na parte superior e separado a parte real, que está na direita, e a parte imaginária, que está na parte esquerda. Com isso, o que eu quero? Isso aqui ele é um número complexo da forma cartesiana. Eu quero achar esse número complexo da forma polar. A forma polar tem o módulo e a fase, que a gente vai achar, logo em seguida. Para achar o módulo, eu faço a parte imaginária ao quadrado, somado com a parte real ao quadrado, dentro da raiz. Fazendo isso dá 0,2985. Esse é o módulo da tensão, é o valor de pico, né? É o valor de pico da tensão no capacitor. E a fase? Porque vai ter uma defasagem ali entre a tensão, a corrente, a tensão no capacitor. A fase é a tangente menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real. Resolvendo dá menos 84,3 graus. Portanto, a tensão no capacitor é o módulo e a fase, que é o número complexo na forma polar. Só que não basta isso, né? Eu tenho que escrever o número correto, porque aqui não tem cadê velocidade angular? Não tem. Que nada mais é do que a frequência vezes 2π. Não tem, e precisa ter. Porque ficou uma coisa para trás. Lembra que aqui a gente dividiu e eu falei para vocês. A gente só vai excluir isso aqui para facilitar o cálculo, mas depois, na resposta, a gente tem que colocá-lo novamente. Então, eu coloco ele novamente. Ou seja, a tensão no capacitor é o valor de pico e elevado menos J 84,3, como a gente já tinha colocado aqui, né? Como a gente já tinha achado. Multiplicado pelo termo que tinha ficado para trás, que é o J5T. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que multiplicação de exponenciais. Mantenho a base e somo expoentes. Então, ficaria J5T menos 84,3 graus. É a forma correta, né? Porque aqui a gente tem o 5T sem a fase. Aqui, ó.
tem o valor de pico EJ5T e não tem a fase, porque a fase é zero. E aqui, como tem uma defasagem, tem o 5T e uma defasagem da tensão aqui no capacitor. Legal. Isso significa que o resultado final é 0,2985 cosseno de 5T menos 84,3 graus volt. Ou seja, transformei novamente do polar da forma complexa para a forma cossenoidal, como havia sido proposto, né? No início, eu troquei a fonte de uma forma cossenoidal para uma forma complexa. Agora eu voltei da forma complexa para a forma cossenoidal. A resolução é extensa, mas se a gente analisar bem, a parte de circuito é essa aqui. Isso aqui é a parte de circuito, onde primeiro eu troco a fonte por uma fonte complexa e aplico a lei de Kirchhoff. Isso aqui é a parte de circuito. Isso aqui é a parte de matemática, a parte de números complexos. Então, por isso que eu disse no início, a teoria ela não é difícil. O que é difícil é essa parte matemática. Para fixar o que a gente viu até agora, vamos resolver um exercício que também está no livro, só não está resolvido, ali no capítulo 10.3. Ele diz o seguinte: assumindo o uso da convenção de sinal passivo, determine a tensão que resulta da aplicação de corrente complexa. Então, ele já deu a corrente na forma complexa, a gente não tem que converter. Na combinação de um capacitor de 1 mF em série com resistor de 2 ohm. Um capacitor em série com resistor. Item B. A corrente que resulta da aplicação da tensão complexa. Agora ele deu uma tensão complexa. No item A é uma corrente complexa. Na combinação de um indutor de 10 mH em paralelo com um resistor de 50 ohms. Ótimo, um exercício bem complexo. No primeiro, é uma fonte de corrente com o capacitor em série com o resistor. No item 2, é uma fonte de tensão com indutor em paralelo com o resistor. Vamos resolvê-lo então. Aqui no exercício do item A, eu tenho a fonte na forma complexa e vou resolver esse circuito utilizando a lei de Kirchhoff para tensões, onde a tensão da fonte é igual à queda de tensão no resistor mais a queda de tensão no capacitor. A queda de tensão no resistor é R vezes I, pela lei de Ohm, onde R vale 2 e o I, eu não sei o valor de I, mas eu sei o valor da fonte de corrente. Se eu sei que aqui tem uma fonte de corrente de 4EJ800T e esse circuito está em série, a corrente no resistor e a corrente no capacitor vale exatamente 4E elevado a J800T. Então, no lugar do I, eu troco por isso aqui. E também vou colocar a queda de tensão no capacitor. Pela equação da tensão do capacitor, eu tenho que a tensão do capacitor é 1 sobre C integral de IC, que é a corrente do capacitor. Lembrando que IC é a mesma corrente aqui da fonte de corrente. Faço 2 vezes 4 dá 8. Troco o valor da capacitância por 1 mili e resolvo essa integral. Como eu já tinha falado, a vantagem de fazermos uma integral de um número complexo nesse formato é a facilidade. Ou seja, eu pego esse termo aqui, J800, e passo dividindo. E o resto continua igual. Então fica 4 dividido por 800J e elevado a J800T. Qual o intervalo? Entre T e T0. Mas em T0 eu posso desconsiderar. Eu desconsidero o transiente. Lembra que eu falei que uma das limitações ali é a gente não ter aquele momento de transiente. Então eu desconsidero. Com isso,
eu tenho o seguinte resultado. Eu tenho VM e elevado a J 800T. Da onde saiu isso aqui? Saiu daqui, ó. Se eu sei que a corrente tem esse formato, eu imagino que a corrente vai ter o mesmo formato. Se a corrente tem esse formato, eu imagino que a tensão vai ter o mesmo formato da corrente. Ou seja, é um valor de pico, Vm, que eu não sei o valor de pico, e elevado a J 800T. Portanto, onde tinha Vm, eu troco por isso aqui, ó, uma tensão no mesmo formato da fonte de corrente. Aqui permanece igual, e aqui eu só resolvi essas duas divisões. Bom, enfim. A minha ideia, como eu quero saber o valor de Vm, eu vou isolar Vm. Primeiro, eu vou dividir tudo pelo termo que se repete. O termo que se repete é E elevado a J800T. Ele está em todos os termos. Então, eu vou dividir por isso aqui, mas lembre-se, isso aqui faz parte da nossa solução, faz parte do circuito. Então, eu só vou dividir para facilitar a resolução. Mas no final, eu preciso lembrar que ele existe. Isso aqui é a velocidade angular do circuito. Não posso esquecer. Então, quando eu faço a divisão, fica Vm é igual a 8 mais 5J. O problema aqui, isso aqui é o número complexo na forma cartesiana. O problema é que o número imaginário está na parte de baixo. Eu quero que ele venha para a parte de cima. Como eu faço? Eu multiplico a parte de baixo e a parte de cima por J. Fazendo isso, fica Vm igual a 8 menos 5J. Então, agora sim, eu tenho o número complexo na forma cartesiana, onde a parte real está separada da parte imaginária. Vou transformar esse número na forma polar. Na forma polar eu tenho o módulo e eu tenho a fase. O módulo é a raiz da parte real quadrado mais a parte imaginária quadrado, que dá 9,43. E a fase? O θ é tangente menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real. A parte imaginária é menos 5 e a parte real 8. Portanto, o θ dá menos 32 graus. Só para vocês entenderem aqui, o que eu estou fazendo então? O Vm é o módulo 9,43 vezes E elevado. E aí, eu não posso. Lembra que eu falei que eu não posso esquecer do J800T, que é a frequência ou velocidade angular. Então, coloco J800T vezes E elevado a J menos J, 32 graus. Como que eu faço essa multiplicação? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, fica J 800T menos 32 graus. Multiplicado aqui é 9,43. Essa é a solução do problema, então. Tenho ali o sinal, uma função complexa, tenho a velocidade angular, que é o 800, e tenho a defasagem da tensão em relação à corrente. Resumindo a aula de hoje, a teoria ela é relativamente simples, tá? Então, o que pega mais é a parte da matemática, que é a conversão de números complexos da forma cartesiana para a forma polar. Isso eu imagino que vocês também já estudaram dentro da aula de circuitos. Bom, a primeira coisa que a gente faz é transformar a fonte de tensão e a fonte de corrente em uma forma complexa, com valor de pico E elevado a J e a velocidade angular e a fase. Então, se a tensão não tiver uma fase inicial, a corrente provavelmente terá, porque toda vez que eu tenho um circuito com indutor e capacitor, tem uma defasagem entre a tensão e a corrente. Isso significa que a gente vai colocar o nosso número
a nossa corrente na forma complexa também. Se a fonte tem uma tensão na forma complexa, a corrente tem uma forma complexa com a velocidade angular, isso não muda, e uma fase, caso a gente tenha um indutor ou um capacitor. Se não tiver indutor e nem capacitor, a gente resolve da forma simples como a gente estava acostumado, utilizando a lei de Ohm, por exemplo. Nem precisa transformar para a forma complexa. Bom, e aí o resto é a parte matemática, né? A parte matemática pede para a gente calcular, converter o número da forma cartesiana para a forma polar, onde temos que achar a fase. A fase é tangente a -1. Coloquei errado. Da parte imaginária dividida pela parte real. E amplitude, que é o valor de pico, é a parte real ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado. A amplitude é quadrada. Então, se a gente quiser tirar o quadrado ali, eleva esses dois termos dentro, coloca esses dois termos dentro da raiz. Viram? O resumo é simples. Espero que vocês tenham entendido. É mais uma técnica para resolvermos circuitos com indutor e capacitor num regime permanente senoidal. Permanente senoidal, permanente cossenoidal, que dá na mesma. Eu acho essa técnica um pouco mais fácil do que a técnica utilizando a função senoidal. E vamos ver também a técnica utilizando o fazor, que são 3 técnicas que visam facilitar a nossa vida. Ok? Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.